A verdade de cada um. Olha, meu amigo, eu sempre fui uma pessoa positiva, pra cima mesmo. Mas, sabe quando você se olha no espelho e se vê a imagem da pessoa derrotada? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu lutei com o meu casamento, eu fiz de tudo. Quando eu me casei com o Benício, eu o amava com loucura. E eu tinha certeza absoluta de que aquilo era amor, amor para sempre. Jamais passava pela minha cabeça a ideia de um dia me separar dele. Isso era coisa que eu nem pensava, eu nem admitia. Embora houvesse entre nós dois uma diferença que me alertavam algumas pessoas. Olha, Monique, isso no futuro pode pesar. Acontece que o Benício, ele era formado advogado e ele exercia e muito bem a profissão. Ele era um bom advogado. E eu havia parado os meus estudos ainda na época do colégio. Eu não me importava com isso. E, sinceramente, eu não via peso algum nessa diferença. Ainda mais quando eu me ocupei com o nascimento dos nossos filhos. Primeiro veio a Jéssica. E depois nasceu o Felipe, um pertinho do outro. Filhos lindos, saudáveis, que nasceram com os mesmos olhos verdes meus. Eu não quero parecer aqui convencida, mas os meus olhos verdes sempre foram destaques na minha vida. E meus filhos herdaram esses olhos verdes. Com as crianças pequenas, eu tinha muito trabalho pela frente, ainda mais que, por personalidade, eu nunca gostei de pessoas dentro da minha casa. Então eu não tinha, assim, empregada fixa. Até poderia ter, mas eu não tinha. Apenas faxineiras que vinham 2 vezes na semana trabalhar em casa. Quando a minha mais velha, quando a Jéssica, a minha mais velha, tinha de 7, caminhando para 8 anos, e o menino tinha 5, uma surpresa nada agradável. Benício, que já tinha mudado bastante comigo, especialmente nos carinhos e na cama. Ele alegava sempre o excesso de trabalho, o que parecia de fato até ser verdade. Ele acumulava clientes e suas causas. De repente, Benício me comunica naquela conversa direta como se tivesse ele diante de um outro colega advogado. Havia se apaixonado por outra mulher, uma colega de trabalho também advogada como ele, e ela nem era mais nova do que eu, muito pelo contrário. Ela tinha 2 anos mais do que eu, porque na época eu tinha 28 anos e a outra tinha 30. Olha, eu senti o chão sob os meus pés se abrir. Eu perdi a base e eu comecei a cair numa espécie de buraco negro. Senti-me engolida pela vida. A princípio, eu fiquei morando no mesmo lugar com as crianças, mas eu não estava me sentindo em condição de cuidar dos meus filhos. Eu não podia cuidar nem de mim, na verdade. Eu fiquei tão abalada, tão sem rumo, tão sem forças. Se eu não conseguia cuidar nem de mim, quem dirá cuidar de 2 crianças? Uma com 7 para 8, outra com 5 para 6. Foi por isso que quando o Benício me disse: ô Monique, você quer deixar as crianças comigo por enquanto? Até que você se organize melhor? Eu surpreendi até mesmo a mim mesma. Aceitei, não achei uma má ideia. Foi nesse momento que eu acabei, sabe, ficando completamente só. E eu passo dali pra frente meses dificílimos. Eu acho que eu cheguei a provar a tal da depressão, embora eu não tenha me medicado, embora eu não tenha buscado ajuda médica, mas eu acho que eu provei a tal da depressão. Mais ou menos uns 6 meses depois,
da minha separação, eis que Daniela, a Dani, uma amiga minha do tempo de escola, aquela considerada minha melhor amiga, a Dani morava em Bristol, uma cidade que fica a sudoeste da Inglaterra e que faz fronteira com o país de Gales. Segundo ela, uma cidade maravilhosa, espetacular, 500 mil habitantes. Dani foi para lá e se deu bem. Ela tinha moradia fixa lá, tinha negócios lá, estava indo bem, tanto que agora ela já era sócia de uma cafeteria. Os cafés em Bristol são famosos, tem grande movimento. Quando ela me viu, quando a Dani veio ao Brasil, que foi me visitar e me viu no estado em que eu me encontrava, eu péssima. Como eu já falei, né, com certeza, até em depressão. Ela gostando de mim, a Dani como gostava, me fez o convite. Monique, você tem que sair um pouco. Monique, você tem que sair um pouco, respirar novos ares. Vamos viajar, amiga? Eu vou voltar para Bristol daqui mais ou menos umas 3 semanas, uns 20, 21 dias. Para ser precisa, 21 dias. Quer ir comigo? Vamos, vai passear. Você fica lá em casa uns dias, ou o tempo que você quiser, e depois você volta. E com certeza você voltará bem melhor do que você está. Vamos? Vamos atrás do visto. Vai ser mais fácil. Eu falo que você vai passar uns dias comigo lá em casa. Vamos. Vem conhecer gente nova. Vem, vamos. O convite proposta da Daniela mexeu comigo. Eu não tive condição de responder para ela naquela hora, mas mais ou menos 4 dias depois, ela me disse que ela estava comprando a minha passagem. Bastava eu dizer sim. E eu falei sim, topei. Comuniquei o Benício. Eu avisei o Benício. Fiquei com as crianças na semana antes da viagem e falei para os meus filhos. Falei para Jéssica e para o Felipe. A mãe vai fazer um passeio. A mãe vai lá para a Inglaterra. Leva a gente, mãe? Não, dessa vez eu não posso. Não posso, até porque vocês têm a escola. Vocês estão com o pai de vocês. Dessa vez a mãe não pode. Mas a mãe vai. A mãe vai passar uns dias lá. Vocês vão ficar com seu pai, como vocês estão. E bem, tá? Indo à escola. Tá bom? A mãe leva a gente. Não posso. Agora não. Dá um beijo. Te amo, Jéssica. Dá um beijo. Te amo, Felipe. E foi assim que eu embarquei. E chegando a Bristol, olha, eu me apaixonei pela cidade. Sabe quando você se sente acolhida? Sabe quando a cidade te abraça? E dizem até que o povo da Inglaterra é frio, né? Mas foi exatamente assim que eu me senti. Acolhida, abraçada. E fiquei também surpresa pela quantidade de brasileiros que viviam por lá. A comunidade brasileira de Bristol foi super receptiva. Brasileiro, se já é bom em seu país, fora então, ele fica extremamente mais solidário com os seus. Resultado, me envolvi e eu comecei espontaneamente, porque eu quis mesmo, comecei espontaneamente a ajudar a Daniela na cafeteria onde ela era sócia. E descobri que eu amava servir as pessoas. Eu nunca antes havia feito aquilo, mas eu me descobri assim. Que bom que é atender gente diferente, pessoas diferentes, movimentar a vida assim. Eu amava aquele trabalho. E Dani, ela ainda me pagava. E me pagava até bem para eu fazer aquilo junto com o sócio. Isso fez muito bem para minha cabeça. Foi me dando vontade de ficar mais tempo em Bristol. Foi me dando vontade. Eu fui me empolgando, eu fui me envolvendo, eu fui conhecendo gente nova. Eu fui fazendo amizade com brasileiros, com os latinos.
inicialmente, e depois até com o povo de lá mesmo, com os ingleses, com gente que vinha da Escócia, com gente que estava da Irlanda. Eu fui fazendo amizades. Gente que veio da África do Sul, gente que veio da Índia, gente do mundo inteiro. Porque ali na Europa você acaba cruzando com gente do mundo inteiro. Gente que veio da África do Sul, da Índia. Eu entrava em contato com a minha família no Brasil e aqui estava tudo bem. Tudo bem com os meus filhos. E eu fui esticando a minha temporada na Inglaterra. Do ponto de vista legal, é preciso esclarecer que eu podia permanecer como brasileira na Inglaterra com visto de turista por 180 dias. 6 meses você pode ficar. 6 meses. Isso me dava uma certa tranquilidade, porque era certo que eu voltaria bem antes desse tempo. Mas não contávamos com aquilo. A Daniela ficou doente. Foi uma espécie de recaída de um problema pulmonar que ela tinha. Antes da Inglaterra, a Dani havia passado um período em Moscou, na Rússia, e lá ela acabou acometida de tuberculose. Tinha se curado, mas na recaída ela precisou de cuidados especiais e teve até que ficar um período internada, teve que se internar. Ainda bem que eu estava por lá, porque eu fiquei tomando conta da cafeteria, ocupando até o lugar dela, porque ela era sócia da cafeteria, e fiquei tomando conta da casa dela. Aliás, onde ela vivia com o Oliver. O Oliver, um inglês, que se mudou de Manchester para ir viver com ela lá. Nesse período, eu sinceramente, e vocês me darão razão, eu não gostei de determinadas atitudes do Oliver. Ele me chamava de Green Eyes. Eu já disse no comecinho da carta que meus olhos são verdes. E esse Green Eyes dele, até aí tudo bem, mas na ausência da Dani, eu senti que ele estava se excedendo no tal do Green Eyes. E ele começou a mudar a tonalidade, que perto da Dani era o Green Eyes. Agora sem a Dani. Green Eyes, tudo bem? Green Eyes. Fora outras insinuações e ainda mais o gesto dele de andar apenas de cueca pela casa. Eu na minha, às vezes eu tinha que ser ríspida, mas mantendo a distância. Mas a verdade foi que eu não gostei do comportamento do Oliver. Ousadamente e muito desrespeitosamente, ele chegou a falar que eu não estava agindo como uma brasileira de verdade. Não estou agindo como brasileira de verdade? O que ele esperava de mim? Para um bom entendedor, um pingo é letra. Dani só deixou o hospital 25 dias depois. Mais um tempo convalescendo em casa. Resultado. Faltavam 5 dias para o tempo do meu visto estourar. Foi quando eu falei, eu não posso ficar, daqui 5 dias meu visto acaba, a validade. Foi quando eu preparei a minha viagem de volta ao Brasil. Senão eu ficaria irregular no país e tudo poderia se complicar para mim. Na minha volta, quase 6 meses depois, eu não aguentava mais de saudade dos meus filhos, da Jéssica, do Felipe. Eles foram me esperar no aeroporto e foi maravilhoso abraçá-los. Que eu não teria mais as crianças convivendo comigo, porque elas estavam muito bem adaptadas a ele, que eu as havia abandonado. Eu sabia que aquilo era um uso indevido dos filhos, mas nem isso me abalou. No fundo, eu sabia que ele de fato era um bom pai e as crianças ficavam muito bem com ele. Então eu tratei de fazer o que eu queria fazer. A casa em que eu morava foi vendida e eu fiquei com a minha parte da venda da casa. E com esse dinheiro eu resolvi voltar a Bristol, na Inglaterra. Eu havia me apaixonado por lá. Eu resolvi voltar a Bristol, na Inglaterra. Como
eu pretendia investir a minha parte comprando alguma coisa lá para eu trabalhar em Bristol. Eu fui orientado a tirar um visto chamado, escreve-se Tier 5. Tem gente que fala que é Tier 5. Escreve-se Tier 5. Eu vou falar aqui no português para as pessoas entenderem. Eu tirei o visto Tier 5, que é para trabalhadores temporários, intercâmbio, voluntariado, participação de eventos esportivos ou religiosos, treinamento, pesquisa. Já com esse documento, eu consegui tirar lá o famoso National Insurance Number, o NINO, o famoso NINO, para procurar emprego, abrir conta bancária e ter acesso a todos os direitos que um residente na Inglaterra. O primeiro passo é obter esse código de identificação do NINO. Todo mundo precisa do National Insurance Number, o NINO. Seria um CPF inglês. Pronto, eu acho que eu passei bem para vocês. Então teria um CPF inglês. Voltei à Inglaterra, mas sem meus filhos novamente. E como eu tinha aprendido com a minha amiga Daniela, o ramo da cafeteria seria uma boa. Entrei de cabeça. Aí aquele sócio dela, lembra do sócio dela? Ele queria vender a parte dele. Ele queria se mudar. E eu, com o dinheiro que eu trouxe, eu adquiri a parte dele. E eu fiquei sócia da Dani. Eu não quis mais morar em sua casa. E o motivo vocês sabem. Eu não gostava do Oliver, do jeito dele. Eu não quis mais morar na casa dela. Então eu procurei um canto para mim. Ela ainda não sabia, mas eu não gostava do Oliver, o companheiro dela. E tinha as minhas razões para isso. Olha, se eu disser que foi fácil, não foi, porque nada na vida é fácil. No começo houve muita dificuldade, muito desafio, mas fomos vencendo aos poucos, até que eu atingi em Bristol uma situação financeira boa. Mas a essas alturas, mais 6 anos tinham se passado. 6 anos e um pouquinho. Sem contar que a minha vida amorosa lá também ia bem. Eu havia conhecido um indiano maravilhoso chamado Kabir. O nome do indiano, Kabir. Eu nunca me senti tão amada e paparicada por um homem como ele me tratava. Diga-se de passagem, durante esse tempo, jamais eu abandonei os meus filhos. Eu via a Jéssica e o Felipe no mínimo uma vez a cada semestre. Mas agora eu tinha vencido. Eu tinha uma boa condição. E eu queria levar os meus filhos para viver comigo lá. Em Bristol, aqui em Bristol. Eu teria condições de melhorar ainda mais os estudos deles, os aprendizados deles. Então eu vim ao Brasil para buscá-los. Fiz a combinação por telefone, falei com a Jéssica, 14 anos, Felipe, com 12. Por telefone, ficou assim combinado. Vim com esse objetivo, buscá-los. Tava tudo ok. Jéssica, você sabe, o lugar lá é lindo. A mãe veio buscar você. Felipe, você também. Vocês vão adorar viver lá. Quer dizer, vocês já conhecem, mas morando lá vai ser mais gostoso. Inglês, vocês vão dominar. Que foi? Que é? Que foi, Jéssica? Que é, Felipe? Mãe, eu conversei com o Felipe. E aí? Nós não vamos, mãe. Nós vamos ficar com o papai. A gente está tão acostumado com ele. Você tá falando sério? Não quer? A mãe preparou tudo que a mãe viveu até hoje lá. Foi pra
para receber você. Tudo, Jéssica. Viu, Felipe? Você, Jéssica, e você, Felipe. Tudo que eu fiz lá. Você não sabe, olha... Eu trabalhei lá 12 horas por dia. 12 horas por dia na cafeteria. Economizei, juntei dinheiro. Tá, eu tenho um namorado, eu sou feliz com ele. Vocês conhecem o Kabir. E ele é engraçado, ele é indiano. Vocês vão adorar. Mas vocês combinaram comigo pelo telefone? Não, mãe. Depois eu e o Felipe, a gente conversou melhor. Lá é muito frio, mãe. Nós vamos ficar com o papai. Mas a senhora vem quando quiser. E quando puder também a gente vai lá para ver a senhora. É sério? É sério, mãe. E nesse dia escondida, eu chorei lágrimas de sangue. Porque se a minha vida havia dado tão certo em Bristol, se do ponto de vista econômico estava tudo bem, se do ponto de vista amoroso eu havia me encontrado com o Kabir, eu estava perdendo a minha família. Eu havia perdido a minha... Ou não perdi, porque a Jéssica e o Felipe tinham feito a escolha deles. Continuariam vivendo com o pai. É daqui que hoje eu mando essa carta para você. Vivo em Bristol, cidade espetacular, divisa com o país de Gales. É maravilhoso. Aqui tem uma comunidade brasileira intensa e grande. Aqui eu sou feliz com a minha cafeteria. A Daniela, minha amiga, ela continua sendo a minha sócia. E não deu certo com o Oliver. Eu não precisei fazer fofoca nenhuma a ela, porque eu sou inimiga disso, se bem que nem seria fofoca. Apenas seria contar a ela a realidade. Mas ela acabou descobrindo que ele não era, de fato, a pessoa que ela esperava. Então a minha amiga Dani procura se encontrar também nesse campo. Eu me encontrei com o Kabir, o indiano. Ele é espetacular, me faz rir, é engraçado. Mas deixa eu confessar. Será que vale a pena? Se você me perguntasse assim, você gostaria de voltar ao Brasil? Olha, ainda mais nos dias atuais e da forma como se encontra o Brasil hoje, a minha resposta é não. Não, eu não gostaria. Eu quero continuar vivendo aqui. Mais longe da Jéssica e do Felipe. Para o povo inglês é diferente, sabe? Eles acham que os filhos são iguais filhotes de passarinho. A gente cuida, a gente dá amor, a gente dá carinho. Mas depois que eles empenam e as asinhas ficam firmes, eles precisam voar sozinhos. O próprio Kabir, que é indiano, também pensa assim. Mas hoje, como eu respeito demais esse canal mantido por você, eu ouço as histórias lindas que você conta. E hoje, ao final da minha história, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta,
obviamente que merecerá da tua parte uma resposta. E eu quero ler essa resposta ao lado do Kabir. Vale a pena? Eu escolhi viver aqui. Vejo os meus filhos pelo menos uma vez a cada semestre. Às vezes eles vêm para cá, às vezes eu vou para o Brasil. Mas vale a pena. Às vezes eu sinto um vazio tão grande. Eu tinha formado uma família tão bonita. Tudo bem que não foi eu quem a desmanchou. E nem sei se ela foi desmanchada, mas eu abri narrando os episódios com meu ex-marido. E quero perguntar para você: você no meu lugar, você faria o quê? Eu não tive mais filhos. Foi até por uma escolha pessoal. O próprio Kabir, meu atual companheiro, ele também pensa da mesma forma que eu. Ele também é pai na Índia. Então achamos melhor realmente ficarmos nós dois juntos. Mas eu vejo a minha família tão diminuta, com a presença da Daniela muitas vezes, a minha amiga inseparável. Mas assim, a felicidade é aqui que eu quero chegar, para que você possa basear a tua opinião. A minha felicidade não está completa, sabe? Falta alguma coisa. E essa alguma coisa seria a presença dos meus filhos. Mas a escolha foi deles. Eu até naquela conversa com a Jéssica e com o Felipe, eu queria saber se houve influência por parte do pai deles. Porque o pai é advogado, o pai é muito bem articulado. O pai poderia ter dito alguma coisa? Não. Foi uma escolha que partiu da Jéssica e do Felipe. E isso, eu confesso que isso me feriu, sabe? Eu não vou dizer que gerou uma mágoa em mim, mas me feriu. No meu lugar, o que você faria? Eu vou ficar aguardando o seu comentário.